Meus irmãos, nós estamos estudando sobre as consequências do pecado, sobre a vida do homem. Vimos as consequências a respeito da morte espiritual e agora estamos vendo as consequências com respeito à morte eterna. Porque a morte espiritual é aquela morte onde o homem não tem mais comunhão com Deus, não tem mais acesso a Deus, ele não tem mais como agradar a Deus. Na verdade, ele odeia a Deus. Ele só quer o Deus que ele fabrica na sua mente. Ah, não, eu amo a Deus. Será? Se você mostrar para ele tudo o que o Deus das Sagradas Escrituras diz e exige do homem, será que ele continua ainda dizendo que ama a Deus? Ou será que ele vai se revoltar contra você, dizendo que é um absurdo, porque Deus não é injusto, porque Deus não castiga ninguém, porque Deus não... E aí você começa a observar que essa pessoa não está dizendo que ama a Deus porque o conhece de fato, mas porque essa pessoa criou, fabricou um Deus para si e quer que esse Deus seja do jeito que ela aceita. Porém, as Sagradas Escrituras deixam bem claro quem é Deus e o que vai acontecer no último dia. Veja, por exemplo, aqui no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 2 e 3, traz uma revelação a respeito dos últimos dias. Dos últimos dias não, a respeito do juízo de Deus, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso ele está falando de quê? Do corpo ou do espírito? É do corpo. O que se transforma em pó é o corpo. E o que ressuscita é o corpo também. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, haverá essa ressurreição desses dois grupos. Os corpos voltarão aos seus espíritos. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então nós vamos ver o que ficamos de analisar hoje, né? Semana passada nós paramos aqui e vamos analisar. Tudo bem, vão ressuscitar, mas é só isso? Ressuscitar e ir para o inferno? Não, vai haver um julgamento ainda. O espírito não dorme, o espírito não morre, o espírito não é aniquilado. O espírito está acordado e vivo com o Senhor. Aqueles que dormiram estão com o Senhor na glória, e os que morreram sem Cristo, seus espíritos estão em tormento no inferno. Por isso que o rico olha para cima e diz: Pai Abraão, pede que Lázaro refresque um pouco dessa dor, desse calor, dessa sede que eu estou sentindo aqui. Pai Abraão, pede que Lázaro ressuscite e vá dizer aos meus irmãos que lugar horrível é esse aqui. Então observe, o espírito estava muito bem consciente de tudo e sofrendo o horror eterno e outro usufruindo da glória eterna. Mas nós precisamos ter essa consciência. Vai ressuscitar, para quê? Se cada um já está em seu lugar. Bem,
os eleitos de Deus, os salvos do Senhor, vão ressuscitar para receber os galardões de acordo com o que fizeram com o seu corpo aqui na terra. Então eles já estão na glória, mas eles vão receber galardões pelo que fizeram aqui com os seus corpos. Aí esse vai ser o julgamento dos eleitos. O julgamento dos ímpios vai ser para que eles recebam o nível de punição pelo mal que praticaram pelos seus corpos aqui na terra também. Porque eles já estão em tormentos lá. Mas eles estão pagando por qual pecado? Já que eles estão no inferno. Eles estão pagando pelo assassinato que cometeu, pelas mentiras que praticou? Não. Esses atos pecaminosos ainda serão julgados, mas eles estão lá por um ato só, por uma coisa só. O que foi que os levou para o inferno? Não receberam Jesus Cristo, não tinham Jesus Cristo como seu Salvador. A única coisa que levou os eleitos para o céu não foram as obras, foi unicamente a morte de Cristo. Eles creram em Jesus Cristo, Deus concedeu-lhes a fé como um dom, e isso, o fato deles crerem em Jesus Cristo, confessarem Jesus Cristo, deu acesso aos seus espíritos de estarem hoje com o Senhor na glória. Então hoje eles estão no céu, não é porque fizeram coisas boazinhas. Isso vai ser referente a galardão. Se fizeram também para a glória de Deus, né? Porque se fizeram coisinhas boas para aparecer, ou por desencargo de consciência, ou para receber algo em troca nesta vida, é palha, vai ser queimado. O único fundamento que faz com que tuas obras permaneçam eternamente, o único fundamento é Cristo. Se não estiver fundamentado na glória de Cristo as tuas obras, no dia do juízo, quando Deus for julgar a todos, Ele vai olhar para essas obras suas, que não foram fundamentadas na glória de Cristo, e elas vão ter o valor da palha, do feno e da madeira. Quando Deus provar com o fogo, só vai ficar cinzas. Já as obras que foram fundamentadas sobre Cristo têm o valor precioso de ouro, pedras preciosas, prata. Quando o fogo passar por essas obras, vai depurá-las e você receberá seus galardões. Mas entendam, vamos diferenciar. Ninguém está no céu por causa dessas obras, não. Estão no céu porque tem a Cristo, porque Cristo os representa, porque Cristo morreu por eles. Depois vão ressuscitar para receberem os galardões. Assim também os ímpios não estão no inferno porque mataram, roubaram, mentiram, fizeram os males que praticaram. Não é por isso que eles estão no inferno hoje. Eles estão no inferno porque morreram sem Cristo. E aí, quando eles voltarem, eles vão receber o nível de punição para que sofram no inferno de acordo com o mal que praticaram aqui. Alguma dúvida até aí, irmãos? Porque a gente vai ver texto posteriormente que vai deixando tudo isso aqui claro pelas Escrituras. Pode falar, Carlão. Não, eu só queria dizer que aqueles que não morreram em Cristo, as obras deles é como se fosse um trapo de imundícia, né? Isso. E mesmo se eles tivessem praticado boas obras, aqueles que praticaram boas obras, mas se não creram em Cristo, também ia estar no inferno do mesmo jeito. Né? Entendeu? Então, ele praticando boas obras ou não, se não crê em Cristo, é inferno do mesmo jeito. O que vai diferenciar é o nível de punição. Por exemplo, um sujeito feito Hitler está no inferno, se morreu sem Cristo, que a gente, pelo que vê, no contexto geral dele, morreu realmente sem Cristo. Mas, vamos lá, estando no inferno, Hitler não está lá pelos males que praticou, mas porque morreu sem Cristo. Só que ele vai voltar e ser julgado para sofrer o nível de punição que
os seus atos praticaram. Aí vamos olhar agora outro, um pai de família que ajudou os pobres, que fez muita caridade na terra e tudo mais, e morreu sem Cristo, também está no inferno. Só que, será que eles sofrerão depois do juízo, depois do julgamento, o mesmo tormento? Hitler vai sofrer o mesmo tormento que esse que não praticou tantos males? O que é que vocês acham? A consequência vai ser diferente, né? A consequência de Hitler vai ser maior, e desse aí, que era um pai de família, que praticava as coisas corretas, ainda assim na ótica humana, ele vai receber ter uma consequência menor. Então, quer dizer que a condenação dele vai ser menor do que a do Hitler. Pode passar para o irmão Carlos. Bem, pastor, agora, esse galardão não é de acordo com as obras praticadas, as boas obras? Aí, quanto mais obras boas você fez, o seu galardão é maior, não é isso? Com certeza. É isso aí. Então, veja só o que vai acontecer. Passa ali. Mas no caso das obras que para a glória de Cristo. Tem que falar, não. Esse galardão que a Bíblia nos relata é o galardão dos justos, daqueles que ressuscitarem com Cristo. E o ímpio, o homem mau que não ressuscita com Cristo, aquele que morreu sem Cristo, ele não vai ter galardão. Não, ele vai ter uma punição. Uma punição que o irmão está falando. Mediante as suas obras praticadas, ele vai receber um agravante maior. Agora, porque Carlão queria aqui fazer o acréscimo, é o seguinte: só as boas obras que nos dão galardões, não as obras. Porque obras os ímpios têm também. Os homens sem Cristo também têm obras, espíritas, você vê um monte de obras, mas não são as boas obras que vêm do Pai. As boas obras, elas só são aquelas que são feitas por amor a Cristo, para honrar a Cristo, para a glória de Cristo. Quando a gente faz, ainda que a gente pregue o Evangelho, a gente está fazendo o que Cristo mandou, mas eu estou pregando o Evangelho para aquelas pessoas ali, porque eu quero que o pessoal da minha igreja veja que eu faço a obra. Eu terei galardão? Não, porque não é o fato de fazer com que a gente pregue o Evangelho que nos dá o galardão, mas se a gente faz por amor a Cristo, se é pelo meu Senhor que eu estou fazendo e não para aparecer ou coisas do gênero. É o que Paulo disse. Paulo disse: olha, sobre mim pesa a responsabilidade de dispenseiro de Deus de pregar o Evangelho do Senhor, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora, se eu prego constrangido, aí a minha função de dispenseiro não é nada mais do que a minha obrigação. Agora, se eu prego de boa vontade, né, de todo coração, por amor a Cristo, aí eu receberei galardão. Então observe que precisa ser o foco da glória de Deus. Uma dona de casa, ou até o marido mesmo, vai ajudar a esposa. Eu vou ajudar a esposa porque minha esposa está cansada. Que bonito, parabéns. Mas se você não visa também a tua obediência a Cristo, de que você deve ajudar a sua esposa por amor a Cristo, porque isso alegra Cristo, porque isso honra a Cristo, foi para o lixo aquela tua ajuda. Ajudou a esposa, foi bom, foi bonito, é louvável, só não é recompensado na glória, porque não passou de uma obra boa, né? Mas a boa obra, essa obra foi boa? Foi, mas a boa obra do Senhor ela tem que estar ligada ao Senhor, ela tem que estar fundamentada sobre Cristo, ou então não vale nada. Vamos ver a questão do julgamento, não é? Como será esse julgamento? Quem julgará quem? Jesus Cristo vai julgar? Vai. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, igualzinho como honram o Pai. Veem o quão enrascados estão aqueles que não creem que Jesus Cristo é Deus igual ao Pai Celestial. Porque Jesus Cristo recebeu a autoridade dele julgar sozinho, não é o Pai que vai julgar. Então imagine, por exemplo, o testemunho de Jeová, que diz que Jesus é um anjo.
e que o Pai é superior a Jesus Cristo, que Jesus Cristo não é Deus igual ao Pai. Quando eles se depararem no dia do juízo, quem vai estar no trono é Jesus Cristo, para julgar. E eles vão apelar para quem? Se é o Cristo que está lá. E se eles apelarem, Pai, nós te honramos, o Pai vai dizer, eu dei toda a autoridade e todo o julgamento a meu filho. E sabe para que eu dei? Para que vocês honrassem o meu filho, da mesma forma que diziam que me honravam. Não honraram meu filho, não me honraram. Então isso é complicado. Mas quem vai julgar esse povo? É Cristo, mas veja que glória ele nos dá. Primeiro, as 12 tribos de Israel. Quem julgará as 12 tribos de Israel? Os 12 apóstolos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do 28, diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que glória, que honra. Aqueles que foram perseguidos pelos judeus, por sumos sacerdotes, por fariseus, por escribas, por autoridades, eles vão ter que encarar aqueles a quem eles mataram, os 12 apóstolos. Veja que honra Cristo está dando a eles. Mas e aí? A honra de ter permanecido em Cristo, referente aos irmãos, o que vai acarretar no dia do juízo? Os apóstolos receberam essa honra. O que Cristo fará com vocês? Veja só o que ele diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas capítulo 22, do 28. Assim como o Pai me confiou o reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é um texto paralelo ao outro. Mas veja só o que acontecerá com vocês. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 6 e 2, capítulo 6, versículo 2 diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha só, está vendo esse mundo perverso, que persegue cristãos, que vive blasfemando do nome do nosso Senhor? Jesus Cristo está dizendo: vocês vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas aqui nessa vida? Não, você tem a palavra de Deus, você pode julgar. Imagine na glória, aí é que você vai ter toda a habilidade de julgar, porque você aqui já tem a mente de Cristo, e lá você terá a mente de Cristo na perfeição, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma infração. Você estará totalmente conectado com Cristo para julgar o mundo. Então essas pessoas vão ressuscitar e você as julgará. Você estará com Cristo julgando essas pessoas. Por isso que quando Jesus Cristo trouxer a sua presença, os eleitos e os réprobos, como é que será? Quem Jesus Cristo julgará primeiro? O que é que diz Mateus capítulo 25? Quem Jesus Cristo julgará primeiro? 25.
É. Agora tem que falar no microfone, senão não sai aqui não, viu, irmão? Veja se está desligado ele. É bem fácil. Mas tento falar agora. Antes da fundação do mundo. E vai colocar à sua esquerda os rebeldes como bode, que vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que praticai o mal ou a iniquidade, né? Vão ser entregues a Satanás. É verdade, é verdade. Estava desligado, aí fica bem atento, porque senão não sai aqui. E o pessoal, quando estiver assistindo, eles não vão escutar. Ô, irmão, é a pilhazinha que está... Está descarregando, né? Pronto. Mas veja, quem é que ele vai julgar primeiro? Como é que diz Mateus capítulo 25? Quem está com o microfone aí, leia aí. Pega aí, irmão Carlos, o microfone e leia para a gente, por favor. Capítulo 25. É o do 31. Pegue o microfone, por favor. Está aqui do seu lado, sim. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão unidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, tá bom até aí. Veja só, ele vai separar como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí, ele vai colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E ele vai fazer o julgamento dos seus eleitos. Vinde, benditos meu Pai, aqui a posse, sentem agora nos tronos e vocês vão julgar o mundo comigo. Então, essa é uma honra que Deus está nos revelando nas Sagradas Escrituras. E além disso, sabe quem mais vocês vão julgar? Veja, antes disso, a honra que ele nos dará também do sofrimento com Cristo. Romanos capítulo 8, do versículo 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós herdamos do Pai Celestial, e como co-herdeiros com Cristo, que Cristo também herdou pela sua conquista como homem, herdou toda a glória, ele está compartilhando conosco esta herança e dizendo que, olha, vocês herdaram a glória, mas vocês herdaram também o sofrimento. Você sofre hoje com Cristo, porque isso é herança de Cristo para você. Você sofre, se com ele você sofre, se você herdou o sofrimento, também com ele você herdará a glória, não é? Você será glorificado. Então veja só, meus irmãos, que vocês julgarão até os anjos. Essa glória que ele está dando ao seu povo,
Observe o que Paulo diz agora no versículo 3, ainda de 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha só, que honra tão majestosa. Você vai julgar os anjos caídos. Tudo que eles estão fazendo, as tentações, as maldades, as malícias, a sedução, e os eleitos caindo, e você caindo, e muita armadilha que ele trama para você, e você fica triste, e você chora, e você diz, mas Deus, porque eu caí de novo? Foi a tua carne, foi, mas também ele atua muitas vezes, oferecendo os banquetes dele, para despertar a tua carne. Ele faz ainda hoje como ele fez com Eva no paraíso. Olha, isso daqui é proibido, é mais que nada, é só hoje. Oxe, vai acontecer isso que Deus diz, não, está tranquilo. E aí a gente vai caindo, só que toda essa perversidade dele terá um fim terrível. Porque Deus, em Cristo, com Cristo, nos deu essa honra de julgarmos também os anjos caídos, tá? E aí, meus irmãos, qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? A queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, já vimos isso. Sua reprovação e maldição, estamos vendo isso. Por isso é que somos, por natureza, filhos da ira, já vimos isso. Escravos de Satanás, já vimos isso. E dignos de toda sorte de castigos neste mundo e no porvir. Ainda veremos castigos relacionados ao físico, ao corpo físico, natural. Mas estamos vendo no mundo por vir, tá? Que é o julgamento. Oi, Carrão. Já que a gente está falando da questão do pecado, o que você acha dessa questão aí que fala que Deus ama o pecador e odeia o pecado? Não tem como separar um do outro, né? Como é que vai separar? Aí Deus vai castigar no inferno o pecado, e por amar o pecador, não vai lançar o pecador no inferno, porque o pecado dele já foi lançado. Não tem como separar. Deus ama aqueles que foram remidos por Cristo. Porque, digamos, são pecadores? São. Mas Deus não os ama porque eles estão separados dos pecados deles, mas porque os pecados deles já foram perdoados. Os pecados deles já foram punidos. Deus já descarregou sua ira eterna sobre Cristo naquele momento da cruz. O peso da ira eterna de Deus foi suportada por Jesus Cristo na cruz. Por quê? Porque Deus ia nos lançar no inferno se isso não acontecesse. E aí foi descarregado em Cristo. Aí Deus ama o pecador Carlão? Ama. O pecador Carlos, a pecadora Betânia, Lorivaldo, Pesta, Jamile, Júnior. Ele ama esses pecadores, mas não os pecados deles. Porém, os pecados destes não ficaram impunes. Foram todos severa e terrivelmente punidos. Não os pecados em si, mas no homem. O homem Jesus foi punido, recebeu a ira dos nossos pecados, que os nossos pecados mereciam. Aí, e o reprovado, e o ímpio, o que é que acontece com eles? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado dele? Não, Deus odeia o pecado dele e o pecador. A ira de Deus é que está sobre eles. E se eles não reconhecerem Cristo como Salvador, essa ira vai finalizar ou ter o seu fim na eternidade. Eu coloquei essa pergunta porque lá no Face, uma irmã pentecostal colocou uma pessoa como assim, um pecador que não era remido, como inocente, né? Como Deus tivesse amasse a ele, mas odiava o pecado.
Aí as respostas que colocaram lá, até de pastor mesmo. Sim. O pastor colocou, não, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Aí pessoas, não, você, como é que estava escrito assim? Deus te ama, mas está esperando você praticar o bem, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. E a resposta que eu coloquei lá foi o Salmos 5, Salmos capítulo 5, versículo 4 e 5. Aí deixa eu ver se eu acho aqui. Leia aí o que diz. Salmos 5, versículos 4 e 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. É verdade. Passa para o irmão Carlos e abra aí, irmão Carlos, no Evangelho segundo João, o Evangelho por João, capítulo 3, o versículo 36, para complementar o texto que Carlão leu. Ele aborrece, abomina todos aqueles que praticam a iniquidade. Agora veja João, capítulo 3, o versículo 36. Pode ler no microfone. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é que permanece sobre esse sujeito que rejeitou Cristo? A ira de Deus. Não é temporária, é constante, contínua, sem trégua. Permanece sobre ele a ira de Deus. Por isso precisamos levar Cristo para as pessoas, porque é o único que pode aplacar a ira de Deus e fazer com que a pessoa, ao invés de condenação ao inferno, tenha a vida eterna. Alguma dúvida, questionamento, irmãos? Quando for na próxima semana, nós vamos estudar isso daqui. O pecado que condena ao inferno. O que vocês acham? Existe essa história de pecadinho e pecadão? As duas respostas estariam corretas. Se você disser sim, é verdade, existe. Se você disser não, é verdade, não existe. Porém, a gente precisa identificar aonde é que pecadinho e pecadão é real e aonde é que o pecado em si, independente da gravidade dele, também é real, no sentido de dizer que não há diferença ou distinção. Mas nós veremos isso para a semana, tá bom? Não, é porque, veja, se a gente diz que haverá uma punição mais severa para uns do que para outros, então significa que alguns pecados são mais terríveis que outros. Não, mas aí pode falar no microfone e a gente se aprofunda. Não, estou falando assim. Existe o pecado, que é o ato que você cometeu, e existe o pecado, o pensamento. Você pensa uma coisa e não executa. E pensar e executar. É pecado. Os dois são o mesmo pecado. A diferença vai ser a consequência desse pecado. Mas se eu pensei em matar uma pessoa, se eu pensar em executar, estou pecando. Se eu só pensei, estou pecando da mesma forma. Certo. A diferença vai ser a consequência. Pronto. Mas e para Deus? Existe diferenciação? Não, só ir pensar já é pecado. Já é pecado, certo. Mas Deus vai punir uma pessoa que pensou da mesma forma que punirá no inferno uma pessoa que fez? É justamente isso que ele está dizendo. A consequência é que é diferente. Mas é porque eu pensei e o povo poderia entender que você estava falando das consequências aqui na terra. Não, estou falando da consequência... No inferno também, né? Pronto, também, então é isso que a gente vai ver. Pode falar, presbítero. Veja, a Bíblia nos relata que se a gente pecar contra Deus, pode ter perdão.
Mas se pecar contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Pronto. Então mostra que é um pecado bem mais severo do que outros, não é? Agora, outra coisa também. O que é que vocês me dizem? Qual o pecado que tem o potencial de levar o homem para o inferno? Qual o pecado? Qual é a gravidade desse pecado? Qual é o peso do pecado? Que tipo de pecado tem o potencial de levar o homem para o inferno? A rejeição ao Filho de Deus, a Cristo. Não, tudo bem, mas vamos lá. Questão de pecado. Se a pessoa pecou, esse pecado que ela praticou, você poderia dizer, não, mas isso não tem o potencial de te levar para o inferno, porque é um pecado pequenininho, é uma besteira. Ah, não, aquele dali fez tal coisa, nossa, ali também já é demais. Esse vai para o inferno se morrer por causa desse pecado. Qual pecado é tão leve que não condenaria uma pessoa ao inferno? Todo pecado pode levar a pessoa ao inferno. A única diferença é, como o irmão falou, é a questão da remissão. Né? Então, mas isso também se aplica em pecados graves, né? Feito Paulo. Paulo matou muitos cristãos. Prendeu muitos, fez um monte de tristeza. Esses pecados gravíssimos poderiam levar ele para o inferno. Exato. Mas não foi, por quê? Por causa da redenção. Sim. E aquele outro que nunca matou ninguém, até dizia para Paulo, Paulo, faz isso não, rapaz, não precisa disso não. Olha, a gente não vamos praticar esses males não, mas ele soltou uma mentirinha. Essa mentirinha tem o potencial de levar ele para o inferno ou não? Quem? Tem. O Paulo ou o pecador, você está falando? Qualquer pecador? Não, o pecado de qualquer pessoa tem o potencial de levar ele para o inferno ou não? Qualquer pecado, seja o menor que for. Passa ali para o irmão Carlos. Olha, pastor, eu acho que o pecado, se não houver arrependimento e mudança de vida, realmente leva. Justamente. Veja só, em Mateus capítulo 5, para eu deixar para vocês refletirem para o próximo estudo. 25, do capítulo 5 ao 22, diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Uma palavrinha só. Tu é um tolo. Estará sujeito ao inferno de fogo. Na verdade, meus irmãos, para ir para o inferno, se a gente tivesse nascido e até hoje não tivesse cometido pecado nenhum e morresse, sabe para onde a gente iria? Para o inferno. Porque nós temos a semente do pecado. O pecado original, ele também é suficiente para te levar ao inferno. Ainda que você só pecou porque nasceu, porque herdou de Adão o pecado original, ele te levaria para o inferno. Então, a única forma da pessoa ser salva é através da redenção de Cristo. Porque todos são merecedores do inferno. Todos. E a única forma de ser salvo é por Cristo. Ah, não, mas fulano passou a vida toda fazendo o bem, não pecou em nada, vai para o inferno. E nós veremos isso no decorrer dos estudos. Não é pelas obras, tá? Alguma dúvida, questionamentos, acréscimos? Aquela questão. Nós somos salvos para praticar boas obras. Não praticar boas obras para ser salvo. É verdade. A diferença é essa. A pessoa coloca o carro na frente dos bois, né? Não, eu fui salvo porque, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, isso daí não te salvou, meu. Você só faz porque foi salvo. Não é? Você só tem esse amor a Cristo porque você foi amado primeiro. Nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro, não é o que diz na epístola de João. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse momento. E aí eu peço à irmã Betânia que nos conduza a Deus nessa oração de agradecimento.